Olá minha gente, espero que estejam bem. Anteriormente postei um vídeo sobre alguns SCPs e a partir daí recebi muitos comentários e mensagens pedindo a parte 2. E mesmo demorando alguns dias, meses ou talvez um ano, finalmente consegui fazer a parte 2. E como sabem, os SCPs são categorizados pelas classes Safe, Euclid e Keter. Sendo Safe seguro, Euclid, que apresenta perigo mas pode ser contido, e Keter, que são os mais perigosos. Não vou detalhar muito explicando porque já tem um vídeo sobre isso, e vou deixar o link aqui na descrição, que é a parte 1. E agora, sem enrolação, se preparem para ver 7 SCPs mais perigosos para a humanidade, parte 2. SCP-485, categoria Safe. Caneta da Morte. Olhando pela primeira vez, o SCP-485 parece ser uma caneta comum, mas acredite em mim, não é. Esse objeto foi recuperado logo depois de ter sido roubado de um importante dono da companhia de seguros de vida, localizado na Austrália, no início do ano de 2006. Aparentemente, a pessoa com quem o dono da caneta estava conversando havia morrido depois de ter apertado o botão da caneta sem perceber. Esse fato alertou a Fundação e depois de várias investigações, a Fundação descobriu o motivo, sacrificando a vida de 39 pessoas, que cada vez que a caneta fosse apertada, um conhecido aleatório da pessoa que apertou a caneta morria por causas desconhecidas. Isso mesmo, a cada clique, uma morte. As provas da Fundação se basearam principalmente numa pessoa em específico, que tinha relação com um determinado número de pessoas, na qual deram para essa pessoa a caneta e foi obrigado a pressioná-la várias vezes seguidas. Algumas horas depois, 20 pessoas que o homem conhecia morreram repentinamente, e poucos minutos depois do teste, souberam que o homem havia apertado a caneta exatamente 20 vezes. E é por isso que estão mantendo a caneta sob proteção com vários avisos para que ninguém mais utilize. SCP-072, categoria Safe. Esse SCP é uma projeção sombria e translúcida semelhante a uma mão que mede 90 centímetros de comprimento, com dedos pontiagudos e bem afiados. Foi difícil registrar o SCP visualmente, pois foi observado que o SCP só se manifesta quando o humano entra em sono profundo em uma cama infectada por ele, deixando 1 ou 2 pés expostos ao ar. Nessas condições, 072 surge debaixo da cama e aparece utilizar os dedos indicador para tocar no pé da vítima, até que a vítima acorde. Testemunhas relatam que nesse ponto são incapazes de fazer qualquer movimento, apresentando sintomas similares à da paralisia do sono. E isso continua enquanto o SCP permanece visível. Ele utiliza seus dedos afiados para cortar porções de carne dos membros expostos da vítima e volta para debaixo da cama depois de cada remoção, e logo aparece novamente, mas sem o material coletado. Este processo continua até que 072 tenha removido todo o pé ou pés da vítima, parando apenas no calcanhar. As vítimas relatam que o processo é extremamente doloroso. Seus efeitos paralíticos os impedem de gritar ou pedir ajuda. Não se sabe se o SCP-072 se alimenta do material coletado ou utiliza para outro fim, contanto que os ferimentos sejam devidamente tratados. Os efeitos do 072 não são fatais, mas provocam danos psicológicos relacionados ao sono das vítimas. 072 apresenta ainda um efeito secundário. Qualquer cama localizada a cerca de 10 metros da cama que foi infectada começa a hospedar outro SCP. A Fundação tentou queimar a cama, mas mesmo que seja destruída, não afeta ou revela qualquer material inusitado ou sinais do material biológico removido das vítimas. SCP-805, categoria Euclid. O SCP é composto de galhos e raízes torcidas em uma forma de um cavalo jovem. Mede por volta de 1 metro de altura. Seu interior é completamente vazio, não possui nenhum órgão e mesmo assim consegue realizar movimentos e tem instintos igual a um cavalo comum. Ele é atraído por presenças humanas, buscando sempre ter um contato com a pele. Não precisa de água e nem de comida para sobreviver,
e foi registrado que os restos de madeira de sua estrutura é semelhante a uma espécie relacionada com uma planta conhecida como carvalho venenoso. SCP-805 é muito amigável, e isso faz com que as pessoas se aproximem cada vez mais dele. Mas o problema é que quando a pessoa toca, provoca uma forte irritação na pele, e a cada minuto que passa, a irritação só piora. Resumindo, o SCP-805 transmite um tipo de doença que faz com que todas as pessoas que tocaram nele se transformem em uma espécie contendo a mesma aparência, e consequentemente, isso faz com que 805 continue infectando outras pessoas com um simples contato, e se ele não for controlado, a doença pode se espalhar rapidamente. SCP-965, categoria Euclide. 965 é uma manifestação visual que acontece em qualquer janela e em qualquer lugar do mundo. Essa manifestação tem a forma de um rosto sombreado de um homem com uma pele pálida. Os detalhes exatos do fantasma variam muito da idade da pessoa que presenciar o momento. No entanto, 965 não mostrou qualquer capacidade de mover intencionalmente de um painel de vidro para o outro dentro da mesma instalação. Não mostrou tentativas de contato com nenhuma pessoa. Ele apenas fica observando pela janela, olhando fixamente em seus olhos. Os efeitos iniciais causados pelo SCP são relatos de desconforto, nervosismo e paranoia de baixo grau. Essas sensações vão dominar qualquer um dentro do alcance visual da manifestação. Mesmo se você deixar tudo escuro, cobrindo com as cortinas, desligando as luzes, e a cada dia que ele passa vigiando a pessoa, ele começa a sorrir mais. Baseado em relatos de residentes da casa onde o SCP foi descoberto, experimentos foram realizados usando pessoas da classe D, oferecendo alguns trocados para dormir em uma câmera onde o SCP se encontrava. Um indivíduo que esteja dormindo em qualquer área visível ao SCP, quando se manifesta, habitualmente terá sonhos de caráter perturbador, geralmente envolvendo em ser perseguido, atacado e atormentado, mesmo não tendo contato físico dentro do sonho. O SCP não produziu nenhum barulho até o momento, e não houve nenhum relato dele se movimentando de algum canto da casa. No entanto, é capaz de desaparecer e reaparecer por vontade própria em posições diferentes. 965 também mostra sinais de sensibilidade. Foi observado que mostra desapontamento quando se manifesta em uma sala vazia, e irritação ou raiva quando se manifesta diante de alguém que quebrou alguma coisa dentro da casa. Atualmente, continue investigando mais sobre esse SCP, tentando encontrar uma maneira de se comunicar, mas até o momento, todas as tentativas foram sem sucesso. E finalmente chegamos à parte onde o SCP pode ser mais perigoso. SCP-017, categoria Keter. É uma figura humanoide com aproximadamente 80 centímetros de altura e anatomicamente similar à forma de uma criança pequena. Porém, sem nenhum traço visível de rosto, ele aparenta ser composto de uma mortalha de fumaça umbral, ou seja, tem um tipo de coberta cobrindo seu corpo. Nenhuma tentativa de encontrar algum objeto sob o manto foi bem sucedida, mas a possibilidade ainda não foi descartada. 017 encontra-se preso em um vidro acrílico, suspensa no centro de uma cela de concreto, em uma sala cheia de lâmpadas de alta intensidade, apontando diretamente para a prisão acrílica. Para garantir que o SCP seja constantemente exposto à luz, os funcionários possuem uma responsabilidade enorme e são mantidos na sala de controle. Devem sempre monitorar o funcionamento dos holofotes e do sistema de geradores de emergência e solicitar manutenção imediatamente após descobrir uma lâmpada queimada ou alguma falha no gerador. Se por algum motivo os funcionários entrarem na cela, devem sempre utilizar os trajes refletivos e devem tomar muito cuidado, mas muito cuidado para não entrar na frente de nenhum holofote funcional. Se essas regras não forem cumpridas, o SCP consegue formar uma sombra, e sua reação será rápida e imediata, saltando sobre a vítima que projetou a sombra, e a engole, prendendo ela completamente sobre seu manto, voltando em seguida ao seu tamanho normal, sem deixar nenhum rastro da pessoa que projetou a sombra, como se o manto fosse um tipo de buraco negro ou um portal para outra dimensão. SCP-1048, categoria Keter. 1048 é um urso de pelúcia pequeno,
com aproximadamente 33 centímetros de altura, que foi encontrado pela mesma fundação durante uma investigação de desaparecidos em um país que é mantido em segredo. O SCP possui uma aparência inofensiva. Devido às provas, foram revelados a composição do urso de pelúcia e ele não tem nenhuma qualidade em comum. É composta pelos mesmos materiais de qualquer brinquedo de pelúcia. E não há motivos de perigo, mas estamos falando de um SCP. Ele é normal até um certo ponto, já que possui capacidade de se mover por conta própria e de se comunicar com uma pequena variedade de gestos. Na maioria das vezes, esse SCP acaba conquistando e ganhando a afeição das pessoas, dando abraços nas pernas, oferecendo seus desenhos e se comportando como se ele fosse muito carinhoso e brincando igual a uma criança. Durante os primeiros meses de investigação, ninguém observou nada de estranho no seu comportamento e foi até considerado um SCP seguro, na categoria Safe. Mas depois de alguns meses, os pesquisadores da fundação perceberam que 1048 era capaz de fazer clones de si mesmo com materiais diferentes. Descobriram que ele era carinhoso com as pessoas justamente para criar uma sensação de segurança e logo roubar alguns materiais para sua réplica. Ou seja, quando abraçava a perna de alguém, a sua verdadeira intenção era de roubar pedaços de pano, cadarços ou qualquer outro tipo de material que estivesse a seu alcance, que então utilizaria para fazer suas cópias. No entanto, existem 3 cópias diferentes, além do original, uma mais estranha que a outra. Foram nomeados como SCP-1048-A, B e C. Não quero que o vídeo seja longo, então acho melhor comentar somente sobre um deles. O SCP-1048-A, que na minha opinião, ele é o mais bizarro e assustador que os outros. Ele foi encontrado andando pela base oficial na plataforma 24, acompanhado pelo SCP original. O urso de pelúcia é bem parecido ao tamanho e da forma do SCP-1048, porém é feito somente de orelhas humanas. Testemunhas relatam que o 1048 estava dando um tour pela plataforma 24 e o Dr. Carver foi chamado para presenciar o acontecimento, junto com sua equipe de segurança, que chegou primeiro no local. Tentando conter o SCP-1048-A, o objeto emitia um som agudo bem alto, que causou uma dor intensa aos olhos e orelhas. Todas as pessoas que estavam a 10 metros de distância foram afetadas, cobrindo seus corpos em menos de 20 segundos, resultando na morte de vários funcionários, incluindo a equipe de segurança do Dr. Carver, responsável pela operação. E os SCPs não foram detidos desde o incidente, apesar de ambos os dois terem sido vistos várias vezes. Pouco tempo depois do ocorrido, foi descoberto um pesquisador sem uma orelha, e de acordo com a vítima, a remoção da orelha foi de uma maneira desconhecida enquanto ele dormia. Não sabemos se o SCP-1048-A obtém mais orelhas de alguns outros locais, ou se o objeto é capaz de duplicar itens e materiais. E para finalizar, o SCP mais perigoso deste vídeo, SCP-682, categoria Keter. Esse SCP deve ser destruído o mais rápido possível, mas infelizmente ainda não foram desenvolvidos equipamentos capazes de destruir esse SCP. Até o momento, a Fundação conseguiu apenas fazer danos físicos intensos, mas nunca chegaram à sua total destruição. O SCP deve ser mantido em uma câmara de 5 metros de altura, de largura e de comprimento, recoberto com placas de aço reforçado e resistentes a ácidos, pois dentro da câmara de contenção é preenchida com ácido filídrico até que o 682 esteja coberto e incapacitado. Depois de várias investigações, foi comprovado a sua força extrema, velocidade e reflexos, embora seus níveis exatos variem de acordo com sua forma, podendo também regenerar seu corpo rapidamente. O SCP-682 é uma criatura enorme de origem desconhecida e com uma grande semelhança a répteis. Aparentemente, ele é extremamente inteligente e foi observado mantendo uma comunicação complexa com outros SCPs. Com a tentativa de fugir da Fundação, a criatura tem um imenso desprezo por todos os seres humanos, o que ele comentou em várias entrevistas. E durante sua contenção, em uma dessas entrevistas, ele foi acusado de matar alguns fazendeiros. Confira a gravação.
Now why did you kill those farmers? If you don't talk now, we'll remove you from this attempt and place you back into... Pardon? Speak up. Move the mic up closer. The microphone only has so much gain. Move it closer to it. Don't messed up, man. Look at it. He is... Disgusting. Com certeza, é uma criatura extremamente bizarra e muito inteligente. Um dos autores da fundação tentou utilizar o SCP-409 para destruir o 682. O 409 é um cristal de aproximadamente 1,5 metro de altura que cristaliza qualquer tipo de ser vivo que entre em contato com ele, e em um período de 3 horas, a transformação é muito dolorosa. E uma vez que for completada, o organismo começa a rachar e se quebrar em milhões de pedaços. No entanto, quando o SCP-682 entrou em contato com o cristal, a criatura começou a congelar em uma velocidade mais lenta que o normal. E algumas horas depois, ele começou a sofrer uma intensa dor. E também teve convulsões. Mas a cristalização parou quando atingiu 60%. E todas as áreas cristalizadas se destruíram. E algumas horas depois, o SCP já tinha se recuperado de todos os danos. E logo depois do réptil ter se recuperado, o doutor tentou usar novamente o cristal para ver se conseguia fazer algum outro efeito. Mas nesse momento, o SCP-682 já havia se tornado completamente imune. Depois de ter fracassado, o Dr. Gear, responsável pela sua contenção, tomou uma decisão inusitada. Decidiu tentar usar o SCP-689 para usar contra o 682. Mas por enquanto, essa solicitação ainda está sendo aprovada. E é uma outra história. E por enquanto é isso, pessoal. Se você quiser a parte 3, já deixa aquele like maroto para saber que gostou. E comente aqui embaixo qual foi o SCP que você achou mais perigoso. E peço desculpas pela demora em postar vídeos, mas também tenho uma vida fora daqui. E que em breve, quando estiver tudo ok, vou começar a postar com mais frequência. E se quiser manter contato, todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. Quem sabe trocamos umas ideias. E por último, e mais importante, bons sonhos.